Pode começar? Boa noite, queridos aluninhos. Boa noite, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamento a partir da ótica do behaviorismo radical. Então, se a gente fosse definir uma missão para a aula de hoje, quero que até o final dessa aula todos saiam daqui sabendo responder a seguinte pergunta. O que é comportamento para o behaviorismo radical e de quais maneiras a gente pode categorizar o comportamento a partir dessa linha filosófica, tá? Então, só para vocês não ficarem tão perdidos, a aula de hoje vai ser expositiva. No final da aula, vai ter um pequeno sorteio. Sabrina, inclusive, você pega um papelzinho ali do lado, com qualquer número, tá? Depois vou pedir para o professor escolher um número entre 1 e 20, e daí quem for escolhido vai ter que responder uma pergunta. Beleza? Então prestem bastante atenção, não durmam enquanto eu estiver falando, não entrem no Instagram, não entrem no Facebook. Fiquem atentos. Então essa é a avaliação de hoje, então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre o tema que eu vou apresentar aqui hoje é um pouquinho sobre o behaviorismo radical, quem que fundou, o que é exatamente, tá? Então o behaviorismo radical é uma das filosofias que sustenta a ciência da análise do comportamento, que é uma das diversas linhas da psicologia, tá? A psicologia tem diversas abordagens e essa é uma delas. E o behaviorismo radical é a filosofia que fundamenta essa ciência. E o fundador dessa filosofia, no caso, é esse psicólogo, pesquisador, autor e cientista. O nome dele é Burrhus Frederic Skinner, tá? O Skinner, apesar dele ser o fundador do behaviorismo radical, é importante explicar para vocês que ele não é o fundador do behaviorismo como um todo. O behaviorismo como um todo inclui diversos autores, não só ele. Ele faz parte daquilo que a gente chama de segunda onda do behaviorismo, tá? Autores da primeira onda incluem esses dois aqui, o Ivan Pavlov e o John B. Watson. O Ivan Pavlov é um fisiologista russo, que inclusive ganhou um prêmio Nobel, não lembro do que, e o Watson é um psicólogo estadunidense. Como a gente tem pouco tempo para apresentar as ideias do behaviorismo hoje, eu não vou poder discutir o trabalho desses dois, apesar deles terem trazido muitas contribuições para a comunidade científica, tá? Mas quem tiver curioso, por favor, pesquise na internet, porque eles têm muitos experimentos interessantíssimos. Mas beleza, vamos lá para a pergunta central da nossa aula. O que é comportamento para o behaviorismo radical e de quais maneiras a gente pode categorizar o comportamento? Então, bem simples, tá? Algumas das categorias que a gente tem para o comportamento. O comportamento ele pode ser público, ele pode ser privado, ele pode ser respondente ou ele pode ser operante. Vou explicar o que é cada uma dessas. Comportamento público, bem fácil de entender, aquilo que todos têm acesso, aquilo que todos estão vendo, ouvindo, tendo algum tipo de contato com. Eu, falando aqui nessa sala de aula, é um comportamento público. Todos vocês estão vendo. Um comportamento privado é aquele que acontece no mundo interno das pessoas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos. Exemplos de um comportamento privado, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou pensando, sei lá, na lasanha que eu vou comer quando eu chegar em casa. Não sei se é um exemplo muito bom, mas está valendo. Então, diferença entre público e privado, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Agora, comportamento respondente, também chamado de comportamento reflexo, e comportamento operante. Esses dois são um pouquinho mais difíceis de entender, mas também são bem simples, tá? Então, comportamento respondente, como o próprio nome já diz, respondente. O organismo responde ao que está acontecendo no ambiente. Esse tipo de comportamento é representado por essa fórmula daqui, SR, que em inglês significa Stimulus Response, estímulo-resposta. Todos conseguem ver? Tá. Só para vocês conseguirem entender um pouquinho. Estímulo, no caso, seria tudo aquilo que existe no ambiente que provoca que ele sim uma resposta no organismo. Exemplos do que são estímulos. Luz é um estímulo. O que acontece quando a luz tem contato com o organismo? No caso do olho, a pupila dilata ou contrai de acordo com a intensidade da luz. Barulho pode ser um estímulo. Se for um barulho muito intenso, você vai levar aquele sustinho. Que mais? Se você colocar comida na sua boca, é um estímulo para as suas
para sua boca produzir saliva, enfim. São exemplos todos de comportamentos respondentes. Alguns exemplos aqui para vocês terem noção. Reflexo patelar é um exemplo de comportamento respondente. Quando você chora, quando você corta cebola, é um exemplo de comportamento respondente. E aquilo que eu falei da pupila, tá? Esses comportamentos respondentes são chamados de incondicionados. O que significa comportamento incondicionado? É aquele que é inato. Você não precisa que ninguém te ensine a fazer essas coisas. Você simplesmente faz desde o momento que você nasce. Mas existe comportamento respondente condicionado, que é o comportamento aprendido ao longo da história de uma pessoa. Então, se você, por exemplo, vai no dentista, o dentista liga a maquininha dele, já começa a tremer, já começa a suar frio, isso é um exemplo de um comportamento respondente condicionado. Por quê? Porque você, na sua história de vida, aprendeu a associar os sons da maquininha com dor ou com, enfim, qualquer outro tipo de estímulo prazeroso ou aversivo, e você pode ter uma reação tipo X. Mesma coisa com cachorro, e a maior parte das fobias também pode ser explicada a partir dessa formulinha aqui, tá? Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Mas isso não significa que tudo aquilo que a gente faz é uma resposta àquilo que existe no ambiente, né? O homem não é um robozinho passivo que fica só respondendo àquilo que existe. Então, é aí que surgiu a ideia do comportamento operante. O comportamento respondente foi muito estudado pelo Pavlov e pelo Watson, aqueles dois autores que eu apresentei antes. Mas o operante, quem criou esse termo foi o Skinner. Então, o que o Skinner acreditava? Que, sim, existem comportamentos respondentes, mas a maioria dos comportamentos que a gente apresenta são operantes. O que são comportamentos operantes? Eles funcionam com essa fórmula aqui. Sempre existe um estímulo também, só que no caso do estímulo aqui, ele não vai eliciar uma resposta. Ele vai só fornecer contexto, fornecer dicas, digamos assim, para o organismo emitir certas respostas, mas essas respostas só vão ser mantidas pelas consequências que elas geram. Está um pouco confuso, talvez, mas vou explicar de um jeito que fique bem claro. Um exemplo claro de comportamento operante seria o cachorro que dá a patinha. Você fala, dá a patinha, isso é o estímulo verbal, vocal, no caso. Ele ouve e se ele foi treinado a dar a patinha, ele vai dar a patinha. Por quê? Porque a consequência daquele comportamento vai gerar algo que ele gosta, que ele quer. Pode ser ração, pode ser carinho, pode ser um doce, um brinquedo, enfim. Isso se aplica não só a animais irracionais, mas seres humanos também, e enfim. Então essa é a diferença principal entre comportamentos respondentes e operantes. Então se a gente fosse resumir, quase. Se a gente fosse resumir, voltando para cá, para essa pergunta, existem os comportamentos públicos e privados, os externos e internos, aqueles que são controlados por estímulos e aqueles que são controlados pelas consequências. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Então, professor, eu vou pedir para você selecionar um número entre 1 e... Vou falar 1 e 20, mas provavelmente não vai dar certo de primeira, porque não está todo mundo aqui ainda, né? 7. Alguém aí tirou 7? Ótimo. Vinícius, então você foi selecionado, você recebeu o prêmio do dia, que no caso é uma pergunta. Explica pra gente a diferença entre público e privado, respondente, operante, aquilo que você entendeu. Revisão. Resume a aula. Se você não entendeu essa segunda parte, que eu sei que ela é um pouco mais difícil, pelo menos a primeira ficou clara? Entre o que é um comportamento público e privado? Uhum. Aquilo lá da lasanha. O que é a lasanha? Como é que... Que eu posso estar falando alguma coisa aqui publicamente para vocês, só que no meu subconsciente estou pensando alguma coisa. Então, o comportamento privado seria pensar na lasanha ou pensar em qualquer coisa, e o privado, aquilo que todos têm acesso. Correto. Alguém quer tentar explicar o respondente e o operante? Temos 1 minuto. Acho que é isso então, gente, já que ninguém se dispôs. Não quero passar o tempo aqui. Espero ter transmitido um pouquinho das ideias do Skinner com clareza. E, enfim, muito obrigado por hoje. Tamo junto, gente. Acabei.